Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Maiara, ministro aula de biossegurança e nós vamos falar hoje sobre bactérias, vírus, fungos, rickettsia e prions, tá? Então nós vamos conhecer a nomenclatura, característica, o ciclo evolutivo de cada um, tá? Entre eles nós vamos falar dos vírus, das bactérias, dos fungos esporositos, né? E vamos falar também da rickettsia, que é uma bactéria gram-negativa, tá? Que são transmitidas pelo piolho, carrapato e ácaros. Vamos começar pelo protozoário malária, tá? A malária é causada por um protozoário, o nome desse protozoário é Plasmodium, tá? E ele direciona-se até no fígado do homem, tá? E depois ele vai para as células sanguíneas. Esse plasmódio, ele pode ser o falciparum, o vivax ou o malariae, tá? O plasmódio falciparum, ele fica incubado com um período de 6 dias. O vivax, 8 dias. E o malariae de 12 a 15 dias. Lembrando que eles se reproduzem assexuadamente. Tá? Então, eu coloquei para vocês aqui o ciclo evolutivo da malária. Então, o parasita da malária, né, com um mosquito anófilis, que é a fêmea, ele pica uma pessoa, né, e ao picar essa pessoa então fica infectada, né, e a infecção vai diretamente para o fígado. Depois do fígado, ela vai para a corrente sanguínea, tornando-se um hospedeiro. O mosquito vem novamente e pica essa pessoa infectada e transporta o protozoário para outra pessoa, tá? Então, a transmissão também pode acontecer acidentalmente por transfusão de sangue, compartilhamentos de seringas. E os sintomas são febre, calafrio, dores nas articulações, vômito, anemia, hemoglobinúria, convulsões, né? E o que é a hemoglobinúria? É quando tem sangue na urina. Qual que é a prevenção? O uso de repelentes, né? Combate ao mosquito com a eliminação de criadouros. Lembrando que o mosquito da malária, ele gosta de ficar em locais que tenha coleções de águas, represas, lagos, né? Que são limpos. Telas nas janelas e também o mosquiteiro. Eu coloquei para vocês aqui que em 2018 foram distribuídos 114 mosquiteiros. Então, um dos programas do SUS foi esse, né? Foi transferir esses mosquiteiros para que não ocorra essa doença, para tentar prevenir essa doença. A vacina. Existem estudos da vacina da malária, tá? Eu quero que vocês arrumem aí no livro de vocês, né? Que tá falando que não existe vacina. Existe uma vacina que está sendo estudada, né? E que ela está sendo implantada. E 3 países vão receber essa vacina, que é Gana, Quênia e Malaiá. Tá? Então, o programa de vacinação desses países vão durar até 2020. E se esse tipo de vacinação realmente erradicar a malária, aí vai ser estudado para que ela venha para o Brasil ou para outros países também. Para confirmar a presença do parasita, né, é feita uma amostra de sangue, né, uma gota espessa, onde é retirado um pouquinho de sangue para ver se tem a presença do protozoário ali naquele sangue. O tratamento, né, é disponibilizado gratuitamente pelo SUS, chama-se medicações antimaláricas, tá? Então, eles identificam qual plasmódio que é e a partir daí eles vão administrar a medicação específica. Agora nós vamos falar de infecção bacteriana. Então, nós falamos de protozoário, agora vamos falar de bactéria, tá? A infecção bacteriana, eu coloquei para vocês aqui infecção
urinária, que acontece na maioria das vezes pela Escherichia coli, tá? Que ela tá presente nas fezes. Isso acontece porque, principalmente em mulheres e em crianças, né? Que ao se limpar transportam as fezes para o meato urinário, né? Então, por isso a importância de orientar essas crianças que elas não podem limpar de trás para frente, né? Sempre de frente para trás, tá ok? Então, ela é provocada essencialmente por bactérias no aparelho urinário, né? Elas afetam principalmente as mulheres, por quê? Porque a uretra da mulher é menor do que a uretra do homem, né? Anatomicamente. Então, as bactérias, quando a mulher segura muito a urina, as bactérias voltam de forma ascendente, tá? Então, elas podem causar a uretrite, pode causar o bexigoma e podem ir para o rim, tá? Ou podem se manifestar em todos esses órgãos, causando uma infecção do trato urinário. E é grave, infecção do trato urinário pode levar a uma septicemia, pode levar à morte, tá? Então é muito comum ter infecção urinária, principalmente em mulheres também, que tem esse tipo de infecção após relação sexual. Então, é orientado beber muita água antes e após a relação sexual, tá ok? Então, a colonização de bactérias no trato urinário pode ser facilitada por diversos fatores. No homem, né, como a próstata aumentada, obstrução da urina, também, como eu disse para vocês, segurar a urina, né, pode fazer com que a bactéria cause outros tipos de patologia, tá? Ou a próstata aumentada no caso do homem. Os sinais vão ser de dor no local, até náuseas, vômitos, tá? Mau estado geral, febre, calafrios, né? Então, chegou nesses estágios aí, já vai estar mais complicadinho, tem que entrar com antibiótico na veia, tá? E dependendo da bactéria que a mulher está sendo colonizada, ela vai ficar em quarto privativo no hospital. Então, como eu falei para vocês, o tratamento é com antibiótico. Para saber qual antibiótico vai ser utilizado, faz-se uma cultura, tá? Então, faz uma cultura na urina para saber qual antibiótico que nós devemos utilizar, para ver qual bactéria que tem ali, para a gente tentar combater esse tipo de bactéria. A prevenção, então, como eu já disse para vocês, é orientar as crianças, né, como se limpar, até uma boa higiene pessoal, né? Lavar sempre as mãos. No banho, as mulheres e as meninas devem lavar sempre na direção de frente para trás, tá? E durante o período menstrual, deve trocar sempre o absorvente. Por quê? Porque ali tem colonização de bactérias. E se ficar com absorvente durante 24 horas, essa colonização aumenta, causando uma infecção, tá? Ingerir bastante água, pelo menos 2 litros, tá? Não reter a urina, não segurar a urina, principalmente as mulheres. Então, tá com vontade de urinar, vai ao banheiro, dá uma pausinha, porque se vocês ficarem segurando, o risco de infecção é alto, né? E pode causar uma infecção generalizada, como eu já falei, tá bom? Rubéola. Tá? Nós já falamos protozoários, bactérias, agora nós vamos falar de vírus, e eu escolhi aqui para vocês a rubéola, né? E tem no livrinho de vocês também. Classificado como togavírus, tá? Do gênero rubivírus. É uma doença exantêmica. O que é uma doença exantêmica? São várias petequias no corpo, igual a dengue, né? São vários pontinhos vermelhos no corpo, e ela dura 3 dias. Tá? As mulheres grávidas, se elas forem acometidas, né, o bebê ele pode ter malformação, principalmente no primeiro trimestre, tá? Então, as mulheres que tomaram a vacina da rubéola, se elas quiserem engravidar, tem que esperar 1 mês para poder engravidar. Os sintomas, então, parece uma gripe, né? Então, às vezes a gente não se importa muito, porque parece um quadro gripal, né? A pessoa fica com mal-estar geral, fica com coriza. Esse quadro gripal vai de 7 a 10 dias, tá? Dores nas articulações, prostração, dores de cabeça, corrimento nasal, né? E o rush, que é as manchas na pele, que duram até 3 dias. A transmissão da rubéola é por gotículas, tá?
pode ser por via sanguínea, no caso do feto, tá? Da mãe para o feto, transmissão fetal, tá? Os períodos mais contaminantes ocorrem 10 dias antes do aparecimento dos rushes, tá? E 15 dias após o aparecimento do rush. O período de incubação é de 18 dias, tá? E qual que é o tratamento da rubéola? São os analgésicos, né? Não tem ainda um antiviral específico para rubéola. Apenas utilizam os analgésicos e repouso, tá? Existe a vacina da rubéola, né? Então, a prevenção aí nos 12, 15 meses, né? Nos 12 meses com a vacina tríplice viral, 15 meses tretaviral, de 11 a 19 anos tríplice viral a segunda dose e de 20 a 49 anos, dependendo da situação vacinal, tá? Então, 2 doses até 29 anos, 11 meses e 29 dias, tá? E a partir dos 30 anos, uma dose. Como eu já disse para vocês, as gestantes não podem ser vacinadas. Por quê? Porque a rubéola, ela é uma vacina atenuada, ou seja, ela é feita por vírus vivos. E como nós já vimos, a rubéola pode causar malformação fetal. Agora nós vamos falar de candidíase, né? Que ela é causada por um fungo. O nome desse fungo é Candida albicans, tá? Estima-se que 75% das mulheres tem esse tipo de patologia, tá? Lembrando que a candidíase, ela fica no nosso organismo, tá? Então, se a mulher, ela tá imunossuprimida, a candidíase vai aparecer, tá? E 5% dessas mulheres apresentarão a condição mais de uma vez ao ano, né? Dependendo da imunidade dela. Então, se a imunidade da mulher tiver baixa, aparece a candidíase, que é um fungo normal que tem na vagina, ok? Em situações normais, o sistema imunológico impede que se prolifere de forma exagerada. Isso acontece não apenas quando há fraqueza do sistema imunológico, como também nos casos de distúrbios da flora natural dos germes, tá? As mulheres grávidas também são bastante propensas, né? Porque quando a mulher engravida, os hormônios eles se afloram, né? E como o feto ele cobra muito da mulher, né? A mulher acaba ficando imune e esse tipo de doença aparece, tá bom? Pacientes com deficiência do sistema imunológico, também como portadores de AIDS, tá? Como portadores, digo, de HIV, tá? Pacientes que desenvolvem a candidíase já estão aí propensos a desenvolver a AIDS também, tá? Desse modo, a infecção vaginal por cândida não é considerada uma DST, ou seja, a candidíase ela já está no nosso organismo e ela só vai se apresentar quando o nosso sistema imunológico está baixo. Os sintomas são prurido e ardor, dispareunia, que é dor na relação sexual, eliminação do corrimento vaginal em grumos. Eu quero que vocês vejam aqui, ó, as placas brancas na vagina, tá? Então, no homem vai ter bolhas no pênis, vai ficar hiperemiado e vai ficar inchado também. Então, a candidíase pode envolver também a boca, né? Pode envolver o estômago e é uma infecção oportunista da AIDS, né? É uma infecção oportunista quando se tem o vírus do HIV. O diagnóstico é feito pelo exame chamado Papa Nicolau, tá? É um exame ginecológico, onde vão pegar as bactérias que estão na flora do útero, tá? E vão passar por microscópio para ver qual tipo de fungo que está apresentando naquele local. A prevenção: usar sabonetes neutros, realizar banhos diários, roupa íntima de algodão, no contato sexual usar preservativo,
né? Então vamos lá. A clamídia. A clamídia é uma doença infecciosa que pode atingir os homens e as mulheres sexualmente ativos, tá? Ela é uma doença sexualmente ativa. O período de incubação dela é de 15 dias, tá? E as mães infectadas podem contaminar os seus filhos no momento do parto, ou seja, ela não passa de mãe para feto, tá? Mas no parto normal, a mãe pode acabar infectando esse bebezinho, tá? Quais são os sintomas? Dor embaixo do ventre, sangramento, cãibras, tontura, vômito, febre, ardor, dor a urinar, tá? Aumento do número de micções e corrimento translúcidos. No homem pode haver inflamação das estruturas próximas às uretas, como epidídimos, testículos e próstata. A ausência de tratamento nos indivíduos do sexo masculino pode ter suas uretras estreitadas. No sexo feminino, pode ocorrer gravidez nas trompas, parto prematuro e até esterilidade. Ambos correm risco de sofrerem infertilidade. O tratamento consiste no uso de antibiótico, tá? E a abstinência sexual, ela é recomendada também. O diagnóstico é feito pelo exame Papa Nicolau também, tá? Onde são feitos exames de imunofluorescência para identificar esse tipo de agente infeccioso. Agora nós vamos falar da meningite, tá? Que é uma patologia que vai englobar todos esses que eu passei para vocês. Então, tanto protozoários, fungos, vírus, bactérias, todos esses podem causar a meningite se chegarem nas meninges, tá? As meninges é quando ocorre uma inflamação das meninges. Nós temos a pia mater, a dura mater, a aracnoide, tá? E como que a gente identifica que a pessoa tá com uma meningite? Eu coloquei aqui para vocês o exame que é feito, né? Onde é colhido o líquido céfalo-raquidiano, que fica entre a pia mater e a aracnoide. Então, é colhido esse exame, tá? E nesse exame, se verificar que vai estar turvo e branco, já é considerado que a pessoa tem uma meningite, tá ok? Então, os sintomas podem ser aumento da pressão intracraniana, febre alta, vômitos em jatos, confusão, delírio, rigidez na nuca. Existem exames que são feitos para a gente avaliar se esse indivíduo tá ou não com meningite, tá? E ela pode causar inúmeras complicações e sequelas, como epilepsia, infarto, retardo mental em crianças. Por esse motivo, o tratamento preciso tem que ser rápido. O diagnóstico, como eu falei, coleta do líquido céfalo-raquidiano, tá? Exames de sangue também. E algumas vezes é necessário realizar uma cultura do material também. As diferenças nos tipos de transmissão: tem a meningite bacteriana, que é transmitida por vias respiratórias, por gotículas. A meningite viral, né, que é transmitida dependendo do tipo causador, né, do tipo de vírus causador. A meningite por fungos, né, que são aderidos por meio da inalação dos esporos também, né? E a candidíase também pode causar uma meningite, e a meningite causada também por parasitas. O tratamento dela vai ser adequado ao tratamento do tipo de inflamação que está ocorrendo nessa meninge, né? Então, se for uma meninge que está inflamada por conta de uma bactéria, vão utilizar antibióticos. De um vírus, dependendo do vírus, né? Se for no caso de um H1N1, por exemplo, vão utilizar os antivirais também, né? Se for meningite fúngica, vai
vai ser escolhida a medicação antifúngica, e se for meningite por parasitas, né, o tratamento vai ser indicado relacionado aos sintomas dele. Existem as vacinas, né, que são a vacina meningocócica conjugada do grupo C. Então, todas essas vacinas estão disponíveis pelo SUS, tá? A vacina pneumocócica 10 valente conjugada, a pentavalente e a BCG. Bom, pessoal, esse foi o nosso tópico de hoje. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais!